Parashat Devarim. Nós vemos na Parashá que Moshe Rabbeinu, Moisés, ele abre já esse livro do livro Devarim com a Parashá Devarim, falando fortemente os problemas que ele passou com o povo judeu, falando de maneira histórica os eventos negativos que aconteceram, que o povo judeu falhou, mas ele falou de uma forma delicada, não apontando, falou de uma forma superficial, por sinais, para não envergonhar, né? E também para não humilhar, por todas as leis que tem de cuidado com a fala. Porém, tinha que ser dito, né, de acordo com o entendimento de Moshe, isso tinha que ser dito para o povo judeu e ser escrito aqui no livro para todos nós lermos até hoje. Muito importante a gente lembrar, saber e entender e estar claro na nossa cabeça os problemas que a gente passa, né, e as falhas da onde esses problemas vieram. O que acontece? Problemas acontecem coisas ruins, e o normal é a pessoa olhar para o céu e falar: mas Deus, por quê? Qual é o motivo? Tá tudo bem, tô fazendo tudo correto. Como é que algo assim acontece? Então aqui a gente aprende que o quê? Que a gente tem que se lembrar, fazer o famoso Heshbon Nefesh, que é uma reflexão de introspecção para dentro de si, estudar as leis, estar conectado com a Parashá, que a Parashá ensina pra gente modo de conduta, leis também, de maneira geral, e a gente começa a entender o que é o certo e o que é o errado a partir daqui. E quando a gente faz o Heshbon Nefesh, com esse conhecimento de que a gente já sabe o que é o certo e o que é o errado, o que Deus quer da gente, logo a gente consegue reconhecer dentro da gente pontos de retificação. E isso vem lembrar a gente, isso vem na verdade explicar pra gente que, pelas nossas falhas, aqueles problemas que a gente, né, de certa forma, tinha olhado para o céu e perguntado para Deus por quê, esse mesmo problema fica claro pra gente de onde ele veio, né? E aí a gente retifica o ponto da falha, o ponto da nossa conduta que não estava correta, ou da nossa fala, do nosso modo de agir, ou do nosso modo de trabalho, né? É uma coisa que ela se abrange muito para qualquer área, depende, né? Se a gente for especificar para qual das áreas, mas de modo geral o importante é fazer essa introspecção com o conhecimento, né? Como Moshe deixa claro para o povo, né, já na abertura dessa parashá, que ele está comunicando o pessoal que teve consequências para as falhas. Então, entrando num dos exemplos, Moshe diz que o povo judeu passou de Horev para Kadesh Barnea, que eram locais, né? Se você for imaginar o mapa, você vai ver o Egito, e no noroeste você vai ter Israel. Ou seja, é uma travessia não muito longa. Se a gente for parar para observar, a gente vê que o povo judeu deu a volta, né, de 40 anos no deserto, que é no lado sudeste, ao invés de subir no lado do noroeste e diretamente já ir para o destino. O povo judeu não estava indo para onde eles queriam, eles estavam indo para onde uma das nuvens da glória, Ananea Kavod, estava apontando. Então aconteceu o seguinte aqui que Moshe está explicando. De Horev para Kadesh Barnea, que é justo essa passagem do Egito para a terra de Israel, na época era Eretz Canaan, era a terra de Canaã, demorava 11 dias. Só que, quando chegou depois desses 40 anos, né, eles voltaram para esse mesmo ponto. Quando chegou o momento que o povo judeu tinha mérito e era só uma travessia, né, de um lugar para o outro, assim como eles tinham que fazer desde o início, era uma caminhada, uma viagem de 11 dias. Só que aqui, como eles tinham mérito, Hashem
ainda encurtou a viagem deles e fez com que acontecesse essa viagem em 3 dias no lugar de 11 dias. No entanto, o povo judeu perdeu esta bênção e nós permanecemos 40 anos no deserto, como está explicado. Então Moshe diz que pelo pecado do povo judeu, pelas bênçãos que o povo judeu arruinou, Deus os fez viajar em torno do Monte Seir por 40 anos. Porque era uma travessia do Monte Seir, né, de 11 dias, e no caso foi de 3 dias depois dos 40 anos que eles atravessaram. E aqui Moshe está falando, por conta do pecado de vocês, demorou 40 anos essa travessia. E qual foi o pecado do povo judeu para que isso acontecesse, para que esse grande atraso ocorresse? Bom, o povo judeu escutou de Moshe, enquanto eles estavam no Egito, que eles seriam trazidos para a terra dos canaanitas, né? Que aí descreveu que são os hititas, amoritas, perizitas, revitas e ebusitas, o nome dos 7 povos cananim, para uma terra onde flui leite e mel. E o povo acreditou que isso iria acontecer. Isso foi após do milagre que aconteceu na saída do Egito e a abertura do Mar Vermelho, onde eles cantaram sobre a chegada à terra, né, que tem toda a música de quando o povo judeu estava passando o Mar Vermelho. Então o entendimento que fica aqui é que assim como o povo judeu saiu da terra do Egito de maneira extremamente miraculosa, sem precisar pegar em armas para lutar contra os egípcios, e assim também como eles atravessaram o Mar Vermelho, eles não precisaram lutar contra os egípcios chegaram, a água caiu sobre eles, né? Teve todo aquele afogamento ali e também os cavalos caíram na lama quando o povo judeu estava passando na abertura do mar. O mar estava seco, quando a cavalaria egípcia chegou, virou lama e eles caíram ali, se quebraram, né? Tem toda a descrição exatamente de como foi o sofrimento e a morte dos egípcios. Mas a gente vê até aqui que houve guerra e o povo judeu não precisou se mexer, levantar uma espada. Né? Quando eles estavam no Egito, todas as pragas que tiveram, né? Até mesmo a última, que foi a morte do primogênito, eles só passaram sangue no batente da porta, sentaram para fazer a refeição deles em casa. Enquanto isso, Hashem fez a praga, né, de Makat Bechorot, e assim matou os primogênitos. Ou seja, a gente vê até aqui que grandes milagres ocorreram, grandes guerras ocorreram, né? Literalmente caíram meteoros, né? de gelo com fogo dentro, e os animais morreram, e pegaram furúnculos, e sapos atacaram, um monte de animais, né, atacaram, a mistura de animais atacaram, todos os animais selvagens da floresta chegaram na cidade e mataram eles também. A gente vê... Então, dessa mesma forma, então, quando foi dito que ocorreria essa conquista da terra de Israel, aconteceu um erro, aconteceu um problema, que o povo judeu, os hebreus na época, eles se preocuparam. E eles pensaram, uau, mas será que essa terra realmente tem leite e mel? Ou seja, Moshe tinha falado para eles, amando de Deus, que a terra era boa, que eles iam conquistar a terra e os 7 povos iam ser dominados e não precisa mais de preocupação, né? A gente vê aqui que o quê? Bom, é isso que vai acontecer e é isso que só relaxa, só senta para comer sua refeição, só se preocupa com as leis que você vai receber em cumprir elas, de resto você não precisa se preocupar. Só que o que aconteceu foi que eles se preocuparam. E aí pediram para Moshe para mandar os espiões. Para quê? Para verificar a terra. Para saber se a terra era assim como Deus tinha dito, se era boa de verdade. Quais iam ser os planos de guerra que eles iam empreender para conquistar a terra. Até então não tinha sido dito guerra. Tinha sido dito conquista. Ou seja, dá para se basear aqui, onde a gente pega essa explicação, a gente entende de que se o povo judeu tivesse só acreditado e se focado nas mitzvot, se focado em aprender o que Deus tinha para ensinar para eles, ao invés de se preparar para a guerra, ao invés de estudar qual que vai ser o inimigo
de realmente saber o que tem na terra, se tem frutas, se tem frutos da terra, frutos da árvore, grãos, se vai satisfazer as vontades, os desejos do povo. E se não satisfizer, vai fazer o quê? Vai deixar de ir? Não vai acreditar na promessa de Deus, no que Moshe falou? E o ponto é que diz o seguinte: se eles não tivessem enviado os espiões, né, para espionar os inimigos, para saber qual é a situação da terra, para saber quais eram as táticas de guerra, eles não teriam precisado de armas. E no final das contas, o real problema não foi enviar os espiões, mas foi o fiasco que se seguiu, resultando em que o povo judeu perdeu a fé nas promessas de Deus depois dos relatos negativos dos espiões. O envio dos espiões sozinho já foi suficiente para perder as promessas de Deus, pois Deus prometeu a eles e começou a lhes mostrar uma conquista totalmente sobrenatural. Portanto, assim que eles enviaram os espiões, que é uma estratégia necessária somente para uma conquista natural, né, através de armas, através de tática de guerra, através de soldados, armadura, cavalaria, o povo judeu já havia demonstrado uma negação aberta da promessa da conquista sobrenatural. Rashi enfatiza que se o povo judeu tivesse confiado em Deus, ninguém teria contestado os direitos do povo judeu à terra de Israel. Porque quando o povo judeu chegou na terra de Israel, aí os povos, os canaanitas, eles já queriam contestar, dizendo: a terra é nossa, vocês não vão passar aqui, se vocês vierem vai ser através de guerra. Ou seja, ele quer dizer aqui, se o povo judeu não tivesse nem duvidado, não tivesse nem feito estratégia de guerra, só tivesse seguido o caminho dele, sem fazer muito cálculo na cabeça, parece que os 7 povos aceitariam que o povo judeu estava chegando, eles mesmos iam arrumar as coisas deles e iriam embora. Nesse nível. Tudo baseado na emuná, na fé temimá, na fé inocente, sem ficar com aquela malandragem na cabeça: não, mas será que é bom mesmo? Será que a gente vai enfrentar uma guerra muito difícil? Quantas armas a gente deve precisar? Mas se Deus não proteger a gente dessa guerra, que são contra os 7 maiores povos do mundo? E dentro desse parafuso de ideias e de probabilidades e de análise, acabou o quê? Infelizmente, deixando a fé de lado. Ainda assim, eles conquistaram com guerra. Só que quantas baixas eles tiveram? O que aconteceu quando chegaram os espiões e falaram mal da terra? Eles foram decretados que eles não mais entrariam na terra de Israel até que eles morressem. E que eles ficariam vagando durante 40 anos no deserto. E aquela viagem de 11 dias, que quando Deus quis, foi bom aos olhos de Deus, Deus fez um milagre que virou 3 dias de viagem, no final viraram 40 anos no deserto. E se o povo tivesse tido mais fé ainda, talvez fosse 1 hora de viagem, ao invés de 13 dias, de 11 dias. Então, do mesmo modo que a gente for estudar os profetas, a gente lê as profecias que elas estão para acontecer, a gente escutar dos nossos líderes da geração como proceder de acordo com Dat Torá, de acordo com a sabedoria da Torá, o que fazer em situações específicas, quais tipos de situações? Situações de guerra como a gente vive hoje em dia. E aí, estão ameaçando a gente, né? Países aqui ao nosso redor: Irã, Jordânia, Egito, Líbano, todos esses que estão ao redor estão ameaçando nos atacar. A gente deve fazer o quê? Esperar ser atacado para depois reagir? Ou já de agora atacar o inimigo? É uma pergunta que tem que se fazer, né, para um Rav, especialmente um dos maiores da geração que seja, ou os maiores mesmo, ou o maior, cada um vai dizer qual que é, e a partir dali a gente vai receber, de acordo com a sabedoria da Torá, são abertos os livros
de leis, sobre cada coisa, sobre cada assunto, e a gente lá dentro entende, né? O Rav vai explicar pra gente, né? Pra gente que eu digo, pros líderes do exército, pros líderes do país, e dali eles vão proceder. E não proceder com base em política, com base em interesse, com base em IUTS, aconselhamento com outros países, né? Como Estados Unidos, países da Europa e Inglaterra e daí por diante. E aí está escrito o que aqui na continuação? Da mesma forma, nos dias de hoje, quando o povo judeu confiar em Deus, de fato, até mesmo as armas serão desnecessárias, conforme escreve Rashi. Então, se a gente cumpre a Torá, os judeus, né, que estão obrigados a cumprir a Torá, a gente senta, estuda, entende o que a gente precisa cumprir, a gente executa, cumpre como tem que cumprir, e esquece outras áreas de preocupações, esquece, deixa isso de lado. Obviamente que se for algo que vai afetar nossa realidade de forma direta, claro que a gente vai ter que proceder de acordo, né? A gente vai ver as leis e vai proceder conforme deve. Assim como Moisés, ele viu, né? Perguntava para Deus, Deus explicava para ele, e ele falava para o povo, agora a gente vai precisar proceder assim, assim e assim. A gente não vai agora aqui se consultar com Korah, né, que Korah foi contra Moshe. A gente não vai se consultar com Datan e Aviram, que foram outros dois que se voltaram contra Moshe. A gente não vai pegar os que se viram contra o líder da geração, né, o Posek Halachá, né, que quem realmente vai saber da Torá, quem realmente vai entender o que a Torá quer da gente em cada situação, e obviamente consultando diretamente os livros, que eles inclusive já sabem de cor, os livros de lei, Pentateuco, né, Tanar, Guemará, Torá oral, Torá escrita, tudo eles já sabem de cor. Então eles vão abrir lá os livros, vão consultar a memória deles, e dali a gente vai conseguir ter um direcionamento do que é o melhor, do que é o correto para o povo judeu. Então a gente viu essa paraxá da semana passada, que deu para gravar agora, deu para terminar de gravar ela agora. E o que vem falar pra gente muito atual, do que, né, paralelamente, o que está acontecendo no mundo, que realmente a gente está passando por uma guerra, e aqui a gente tem na nossa frente uma solução.